Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Politiqueia UFG. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico: capitalismo e democracia. É amor genuíno ou interesseiro? É. Hoje a gente vai discutir como esses dois sistemas se relacionam e se de fato convivem de forma harmoniosa. E para isso a gente vai partir de ideias de dois pensadores fundamentais para esse debate: Joseph Schumpeter e Robert Dahl. Oi, pessoal, meu nome é Anne Gabriele. Vou estar apresentando o programa juntamente com a Adria. E nesse primeiro momento eu queria aqui trazer quem são nossos convidados, né? Que hoje a nossa mesa está muito farta. Eu quero apresentar aqui o Ítalo Gabriel, que é cientista político formado pela UFG, que tem como linha de pesquisa a democracia. Temos aqui também o Oséias Coelho, que é o sociólogo formado também pela UFG, com a linha de pesquisa em socialismo e democracia. Temos também a Josiara Ramos, estudante de ciência política na UFG, e a Yasmin Dias, que é professora de sociologia formada na UFMG. Para começar o nosso debate aqui e introduzir, né, o tema de uma forma mais ampla, eu queria começar com uma pergunta para os nossos convidados, para saber o que vem à mente deles quando falamos em democracia hoje. Bom, eu acho que é o poder do povo, né? A participação cidadã, sua liberdade de expressão, tendo seus direitos garantidos e respeitando as opiniões diversas, né? Também as decisões coletivas através dos seus representantes eleitos. Se bem que politicamente parece que não é bem assim, né? Porque os cidadãos são ouvidos, mas nem sempre são atendidos. Se alguém puder dar mais uma explicação sobre isso, né? Para tirar mais uma dúvida se está certo ou não. Então vamos lá, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui, de colaborar com essa roda de conversa e que a gente possa compartilhar muito conhecimento, né? Iniciando aqui dizendo sobre o que é democracia. Uma pergunta bem complicada de se responder, mas vamos lá. Primeiramente, o que a Jussiara trouxe, de certo modo, está bem certo, mas assim, precisa de alguns complementos. Resumidamente, a democracia, ela, principalmente a democracia atual, ela pode ser bem definida como uma ideia que o próprio autor Dow, ele traz em seus livros, que seria a questão da poliarquia. O que seria a poliarquia? A poliarquia, ela pode ser vista como um tipo moderno de governo representativo democrático, em grande escala. Esse governo, em tese, ele buscaria direitos e tentaria, né, garantir a nossa liberdade. Além disso, vale ressaltar que ele busca uma igualdade política entre os cidadãos. Outra coisa que foi perguntado foi a questão da representação, se eu me sinto representado. Para responder essa pergunta, é necessário, primeiramente, a gente entender que vivemos hoje em uma unidade política muito grande. E para que a gente possa participar minimamente da política, nós devemos eleger pessoas que farão esse trabalho para nós. Só que, assim, essas pessoas nem sempre elas tomam as decisões que mais favorecem a gente ou que nós, de fato, estávamos imaginando. Mas, de certa forma, acredito sim que eu me sinto sim representado. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome de todo o corpo docente que tem esse compromisso diário com a educação crítica de nossos jovens, a oportunidade de discutir essa temática sob o ponto de vista do trabalho pedagógico que é desenvolvido nas salas de aula. Obrigada a Adria, Anne, por promoverem esse debate tão necessário em nossa formação social e política e, ao mesmo tempo, tão efervescente e crucial à construção de uma formação crítica de nossos alunos. Nós, enquanto professores, temos aí a missão desafiadora, principalmente quando olhamos pelas janelas da escola e vemos a ameaça iminente que a nossa democracia tem sofrido. Então, o nosso papel é esse, né, de provocar uma reflexão crítica e, sobretudo, de colocar os porquês aí ao longo do caminho que esses jovens percorrerão, para que eles não naturalizem o discurso opressor. Então, isso também faz parte do nosso papel enquanto educador. Aproveito o gancho das perguntas e já adianto a vocês que esses questionamentos constantemente dão direcionamento ao nosso plano de aula, subsidiando um debate com mais profundidade que provoque neles o estranhamento sobre as estruturas da sociedade. E isso é formar cidadãos,
né, que questionam a forma política hegemônica, que tenta justificar aí a dominação. E voltando às suas perguntas, Anne, apesar de acreditar que ainda vivemos uma democracia, eu confesso que não me sinto representada pela grande maioria dos nossos parlamentares que hoje ocupam a bancada do Congresso, porque eu percebo que as pautas discutidas ali, elas não atendem à vontade geral. Ou melhor dizendo, né, elas são suprimidas pelos interesses da minoria, que detém maior poder econômico e que nos levam aí ao risco da queda da democracia. Em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Anne. Boa noite, Seara. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Yasmine. Boa noite a quem estiver acompanhando. Assim, complementando, né, o que os colegas falaram e também em relação à pergunta introdutória, que é o que vem à cabeça quando falamos em democracia hoje e se eu me sinto representado politicamente. Assim, é democracia, e falando sobre a perspectiva do Schumpeter, ao contrário do que a doutrina clássica pregava, não é um, é, um regime do povo no poder. Na verdade, a democracia, como ele argumenta, são os políticos no poder, e não como a teoria clássica de democracia determinava. E assim, é, se formos olhar que os interesses que estão atendidos tanto em nível local, regional ou nacional, é, pela perspectiva de Schumpeter, sim, podemos dizer que vivemos numa democracia, porque os interesses atendidos não são da maioria da população, e aliás, nem se pode falar em interesses do povo, porque o povo não é homogêneo, a sociedade é heterogênea. Então, possui interesses muitas vezes conflitantes. Então, sim, na visão de Schumpeter, podemos dizer que vivemos numa democracia. Sobre se ver como representado politicamente, é, e aí é uma coisa que tanto Dow quanto Schumpeter falavam, e que eu acho interessante, é que é de não colocar muito como 8 ou 80. Em alguns aspectos eu me sinto representado, em outros não. Por exemplo, no parlamento municipal eu me sinto representado, porque o vereador em que eu votei foi eleito. E, ele defende bem as ideias que eu acredito serem as corretas. Num plano estadual eu não estou representado politicamente, porque o governador, no caso, não é o que eu votei. E nível nacional, é, eu vejo algumas coisas positivas e outras negativas. É claro, em todos os níveis tem coisas positivas e negativas. No executivo municipal, por exemplo, apesar de ter votado no candidato que venceu, eu não me sinto representado, porque ele tem muitas políticas das quais eu discordo, mas era uma situação de escolher entre o ruim e o pior. E a nível nacional, tem um governo que se elegeu com um discurso mais progressista, mas que tem cedido muito para o campo que eu não defendo. Enfim, é isso. Vivemos numa democracia, sim, no sentido de Schumpeter, um governo dos políticos e não do povo, e se me sinto representado é, politicamente, em parte sim, em parte não. Exatamente. E no fundo, a gente sabe que essa crise de representação não é só uma sensação, né? Ela é estruturada. A política virou um jogo tão distante, capturado por esses interesses econômicos, enquanto a população fica reduzida a mera espectadora, né? E quando a voz dessas pessoas não pesa nas decisões e só aparece na hora do voto, aí que a democracia vira essa fachada. A distância entre esses representantes e representados não é um acidente, né? É resultado de um sistema que funciona mais para quem já tem poder do que para a maioria, né?
É muito interessante como a percepção da democracia varia tanto, né? E muitos dos pontos levantados, eles já trazem, né, à tona a questão do papel da economia. E a Adriela tem uma pergunta que é excelente para esse momento. E eu queria que ela trouxesse essa pergunta para a gente saber como que a gente vai conectar essa ideia da democracia com o sistema econômico. Bom, a gente obviamente vive num sistema capitalista, né? Só que ao mesmo tempo a gente defende a democracia como um ideal político. Só que eu gostaria de saber, será que esses dois realmente combinam? Se o capitalismo enfraquece ou fortalece a democracia? Então, Adria, sobre essa questão do capitalismo, se ele fortalece ou enfraquece a democracia, é um assunto muito interessante que vocês trouxeram. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Que a democracia e o capitalismo, hoje, eles se encontram em uma relação íntima, como se fosse um casamento. Essa relação, o problema dessa relação é que ela teria um ar de interesse, porque o capitalismo, de certa forma, ele é a base pluralista e essencial. Só que, ao mesmo tempo, ele seria ele seria um formador de desigualdades. É, assim, por que acontece essa questão das desigualdades? O capitalismo, ele possibilita o acúmulo de dinheiro e capital. E o acúmulo de dinheiro, consequentemente, pode ocorrer o acúmulo de poder. Quem tem mais dinheiro acaba tendo mais poder. E, junto a isso, a gente vê que esse jogo de dinheiro, de capital, limita muito o potencial político da democracia. Então, assim, a gente não consegue ver a democracia tendo total efetividade na nossa sociedade quando se tem a questão da desigualdade. A linha de raciocínio dos dois autores, e no caso do Schumpeter, que é o que eu me propus a analisar com mais afinco, pode-se dizer que é as duas coisas. Por quê? Por exemplo, o, o capitalismo, ele permite, no caso por exemplo, das redes sociais, a liberdade de expressão é algo que é, é caro ao capitalismo, isso aí muitos autores defendem, essa questão da liberdade de expressão. E aí eu acompanho em par o que o Ítalo falou, né, sobre a questão do poder econômico interferir no poder político. Apesar de algumas pessoas da classe dominante terem negligenciado a representação política, não é isso aí o Schumpeter trata no texto, de não terem se dedicado tanto a colocar no poder do Estado, a mesma representatividade do que existe no mercado. Apesar disso, é a maioria, por exemplo, no Congresso brasileiro, de pessoas que defendem os interesses de latifundiários, que defendem os interesses de mega empresários. É, e aí a gente viu isso na questão dos impostos, né, das votações dos impostos sobre grandes fortunas, por exemplo. E o Congresso atualmente é muito conservador, mas ele pega mais uma questão, a questão do âmbito moral, né? Ele, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, se concentra muito na questão do pânico moral, dos costumes, mas existe uma representatividade muito grande dos interesses dos mais ricos. E assim, aí, se o capitalismo favorece, é, fortalece ou enfraquece a democracia, pode-se dizer os dois, porque ele amplifica a defesa do próprio capitalismo, o capitalismo permite criar meios para sua autodefesa, e, ao mesmo tempo, cresce questão de discursos de ódio, por exemplo, discursos de ódio e de intolerância. Então, essa liberdade de expressão não pode ser irrestrita, e se ela for irrestrita, tende a atrapalhar a democracia e o próprio capitalismo, que andam juntos. A democracia moderna, tal como conhecemos, é indispensável ao capitalismo e vice-versa. E avançando aqui para o próximo eixo, eu queria entender o papel das redes sociais.
O Brasil tem mais de 150 milhões de pessoas conectadas, mas o debate é denominado por algoritmos. Nesse contexto, a minha pergunta é: as redes sociais ajudaram ou prejudicaram a democracia participativa? E essa é uma dúvida que ela ainda vai além. Será que as redes elas deram voz para todo mundo ou só criaram um novo tipo de desigualdade, onde quem tem mais seguidores e dinheiro dita o debate político e transforma a participação em um mercado de atenção? As redes sociais, elas influenciam sim a democracia. Sobre a questão se elas ajudam e atrapalham, as duas coisas. As redes sociais hoje, elas ajudam e atrapalham ao mesmo tempo. Primeiramente, elas ajudam, porque tornam as informações mais acessíveis a todos os indivíduos. Todos os cidadãos conseguem ter as informações. E, além disso, a gente possui, né, uma informação mais limpa e sem o viés político. Só que, em contrapartida, as redes sociais elas também podem atrapalhar. Elas atrapalham da seguinte forma: existe uma chuva de informações e essas informações, elas muitas vezes são muito complexas. E os indivíduos que não conseguem ou não possuem educação suficiente não conseguem decifrar da melhor forma. E acabam levando o entendimento de outros indivíduos em consideração, não conseguem tirar o seu próprio entendimento daquela informação. Olha, o grande desafio pedagógico, ele se intensifica em razão da velocidade da informação nas redes sociais. Os conteúdos, eles chegam aos alunos de forma imediata e dessubstancializada e com forte apelo emocional. Então, o jovem, o que a gente percebe, né, dentro da sala de aula, principalmente, que ele está constantemente exposto a uma quantidade esmagadora de dados que dificulta a compreensão esclarecida que é tão necessária aí, para o processo democrático. E quando nós propomos debates mais complexos, como, por exemplo, sobre a taxação dos super ricos, ou até políticas de saúde, por exemplo, é reduzido a memes, né? Memes aí de 15 segundos ou uma fake news com alto poder de engajamento. E, e os jovens, né, esses alunos, principalmente do ensino médio, eles têm aí uma parte, eles acham que tem uma participação efetiva, quando na verdade as redes proporcionam a ele essa ilusão, né, dessa participação efetiva por meio aí de curtidas, compartilhamentos. Então o aluno ele sente que está fazendo política, quando na verdade pode estar apenas amplificando uma narrativa que serve aí a interesses concentrados, que é o chamado domínio indireto da minoria ou hegemonia cultural. E aí talvez vocês aí estão se questionando, né, vocês aqui presentes ou até mesmo os ouvintes, quem está aí, quem nos ouve nesse momento. Então, como fazer, né? Como driblar essa enxurrada de informações que chegam a todo vapor? Olha, a tarefa não é fácil, é um desafio constante. O primeiro ponto, nós, enquanto educadores, nós admitimos que não conseguimos competir com a velocidade das redes, né? São informações ali e é uma sobrepondo a outra a todo momento. É tudo muito rápido. Então, a nossa defesa não é censurar o conteúdo, mas é equipar o jovem com o método para desmembrá-lo. Então, na sala de aula, por exemplo, quando chega alguma notícia, né, algo que traz uma grande repercussão, o primeiro ponto aí, né, o que o educador, o que o professor ali precisa fazer para tentar administrar isso, é incentivar o uso de fontes plurais, né, e a comparação de narrativas sobre o mesmo evento, expondo o aluno à diversidade e complexidade, que é um pré-requisito, inclusive, da poliarquia mencionada pelo próprio Down. Então, é preciso também questioná-los, né? Provocar neles o questionamento. Quem ganha com essa informação? Quem financia essa narrativa? Isso alinha a formação crítica ao princípio da igual consideração de interesses, ensinando que o interesse, né, o que a gente precisa aqui é ensiná-los que o interesse de todos deve ser o critério moral, e não apenas o interesse do grupo, mas com maior poder de alcance aí nas redes, né? Então a juventude ela precisa sim entender que a democracia ela não é um ponto de chegada, mas é um processo imperfeito que exige trabalho constante. E o trabalho mais urgente hoje é o de qualificar o debate e a deliberação, que é transformando a velocidade da informação em velocidade de reflexão. E outro ponto que eu gostaria de mencionar, inclusive sob o ponto de vista do próprio Dow, é a questão da desigualdade cognitiva e a quase guardiania. O autor ele aponta que a complexidade técnica, né, da política moderna tende a levar à quase guardiania, ou seja, o domínio aí de especialistas, né? A manobra digital, essa manobra digital utilizada hoje principalmente por grandes
pelos políticos mais influentes, né, um público mais jovem, essa manobra ela explora, né, essa brecha. Esse político ele se posiciona como guardião do povo, que revela a verdade simples contra os especialistas mentirosos, ganhando confiança ao custo aí da verdade e da análise aprofundada. É aquele famoso, dando aqui uma exemplificação por cima, né? Aquele famoso vídeo do político que faz o fundo preto, usa uma camiseta preta, né? E tenta ali, com o seu discurso simples, cativante, tentar dizer ao povo que, ó, estou do seu lado, né? Mas, na verdade, é uma informação que ele traz ali distorcida para poder convencer a grande maioria, né? A massa aí, as pessoas que não têm acesso à informação, ao conhecimento de forma mais crítica e analítica. Então, quando nós voltamos o nosso olhar lá para dentro da sala de aula, essa desigualdade ela é revelada, inclusive, a partir do posicionamento social, crítico e político de cada aluno, pois a desigualdade socioeconômica ela reverbera, inclusive, na aprendizagem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? É que, para além das ideologias políticas, né, que cada um ele pode se posicionar, ainda temos que considerar o fato de muitos não conseguirem fazer a interpretação do conteúdo que consomem. Então, muitos leem a mensagem e a traduzem de forma literal. A minha aluna Ana talvez tenha uma base familiar de pessoas que tiveram uma formação superior, enquanto o João pode ser filho de pais agricultores, analfabetos, que não tiveram a oportunidade de proporcionar a ele uma vivência fora do campo, né, fora ali dos limites da cerca. Então, a minha sala, ela não é hegemônica. E isso também é um desafio ainda maior quando a gente fala sobre essa questão das redes, né, como que as redes amplificam essa questão da informação, e ao mesmo tempo a gente tem que tentar administrar isso, né, de forma mais é, específica, porque senão a gente vai também estar reproduzindo o tempo todo e considerar que aquele aluno ele não tem ali talvez o mesmo esclarecimento, não teve o mesmo acesso, inclusive, à informação, né? E esse é um dos fatores que intensifica aí esse desafio dentro da sala de aula. Nossa, a gente fala muito sobre viver numa democracia, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê tanta desigualdade social e econômica. E então a gente fica numa dúvida, né? Será que dá para ter uma democracia de verdade num sistema tão desigual assim? Ou será que para isso acontecer a gente teria que mudar o modelo econômico? Assim, sobre essa questão, né, da democracia, na verdade, o Gal não fala em democracia, né? Ele fala em poliarquia porque democracia, que seria um governo pleno do povo, é algo que existe só no mundo das ideias. Não pode ser que venha a existir, mas que até onde ele estudou não existia. E sim, o Schumpeter, ele era crítico da teoria clássica de democracia, né, que dava a entender que o povo tinha plenos poderes sobre o sistema. E ele destaca exatamente o que ele mais enfatiza, no caso é, da nova teoria ou doutrina sobre democracia, exatamente o papel dos líderes. E como eu já falei, né, anteriormente, ele inclusive está no texto exatamente essas palavras: democracia é o governo dos políticos, é, não é o governo do povo. Mas assim, como esses políticos vão chegar à liderança, é, se alguém que não é das elites pode chegar a ocupar um cargo de liderança ou a concorrer a cargos importantes. Então, sim, é compatível pela leitura deles, né? Não estou dando minha opinião pessoal, mas pelo que eles entendem no caso do Dow falava muito de contestação pública e participação, né? Que seriam as poliarquias. E no caso do Schumpeter sobre a questão do papel dos líderes, o jogo ser um jogo entre os políticos e não necessariamente representando o povo. Então, assim, é compatível, sim, é, as duas teorias. E o fato de ser como eu já disse, o fato de ser um governo de líderes, não do povo, ele não exclui ou não impede a ascensão.
Considerando que o capitalismo é o sistema econômico predominante no Brasil e que o país possui altos níveis de desigualdade social, a democracia brasileira consegue de fato se sustentar e atuar sem ser capturada pelos interesses do capital e das elites econômicas? Ou ela é intrinsecamente limitada por essas forças? Tá, vamos ver se eu consigo entender a pergunta por toda. Trazendo uma ideia que o próprio autor Dow ele aponta em seus textos, a gente tem a questão da poliarquia que eu falei mais cedo para vocês. O que que é a poliarquia? A poliarquia, ela é a nossa democracia e ele mostra que nós temos a nossa democracia, ela tem uma grande dependência estrutural sobre do capitalismo. Uma vez que o mercado econômico ele mantém e ele favorece o desenvolvimento e a sustentabilidade de algumas instituições democráticas. Mas como eu falei anteriormente, temos a questão da desigualdade de recursos financeiros. E essa desigualdade, ela limita muito a democracia, a efetividade da democracia. E assim, como que nós podemos, como que nós podemos manter esse sistema, mesmo num país tão desigual como o Brasil? É possível? Sim, é possível. É possível que a gente consiga manter uma democracia sem ser capturada pelos interesses capitais. Mas a gente tem que entender que existe duas principais providências que nós temos que tomar imediatamente, que são, primeiro, regulamentar o capitalismo de mercado e tentar reduzir ao máximo a questão das desigualdades. E segundo, nós temos que fazer uma democratização lenta e contínua para não desregular os mercados financeiros e não trazer não trazer pontos negativos para o nosso mercado e toda a nossa base democrática. Bom, o que deu para entender até aqui é que os dois autores têm visões bem diferentes sobre o que é a democracia, né? O Dow acreditava que a democracia só faz sentido quando tem participação e igualdade real, né? Já o Schumpeter via a democracia mais como uma disputa entre líderes, é isso mesmo? Quase como um jogo político. Essas duas visões se chocam ou dá para conciliar a democracia como competição e como participação? O que vocês acham? Assim, sobre a questão é, de preservar a democracia, no caso, ainda independente da visão que se tenha sobre democracia, se realmente o povo se faz representar ou se trata apenas, como na visão de Schumpeter, de um jogo entre líderes, o que não significa também que o povo possa ser enganado o tempo todo. Alguns problemas, por exemplo, que ele levanta, é, ele fala sobre que alguns problemas que os políticos, em tese, enfrentam, na verdade, são invenções dos próprios políticos. Não existe problema, mas ele cria um problema para se apresentar como uma solução para esse problema inexistente. É, isso funciona, mas não por muito tempo, porque o povo. E aí é uma visão do Schumpeter. O povo percebe, no caso, quando se trata de um mero espantalho. Um exemplo, eu acho que claro sobre isso é a questão que muita gente entende por ideologia de gênero. Ela, de fato, não existe. A ideologia de gênero é uma invenção de políticos conservadores, de que estariam nas escolas públicas, principalmente, tendo conteúdos para convencer as pessoas, como se isso fosse possível, a serem homossexuais ou transexuais. Esse falso problema deu uma vasta votação, por exemplo, ao deputado mais votado da história do Brasil, que é o Nicolas Ferreira. A transfobia que ele utiliza levou a uma votação muito expressiva. Mas, assim, aí no caso sobre liberdade de expressão, né?
A liberdade de expressão, ela entra em alguns problemas. Por exemplo, quem fiscaliza os fiscalizadores? Quem é que vai determinar o que é discurso de ódio e o que não é? Mas tem alguns pontos que a gente pode entrar em consenso. Por exemplo, quando se prega a extinção de uma parcela da população, apenas por ser diferente, podemos concluir que se trata de um discurso de ódio inegável. Então, aí é a sociedade e os poderes se equilibrando, a sociedade é, se expressando, desde que não tenha discurso de ódio, e os poderes, especialmente o poder judiciário, analisando quais casos são discurso de ódio e a pregação de um extermínio de parte da população. Então, é, na prática, a questão é prática, eu acho que a teoria tem muito a nos dizer, mas nesse caso da liberdade de expressão, a gente tem que ver no dia a dia o que separar as coisas. A gente tem que saber o que é um discurso legítimo, uma opinião, ainda que a pessoa possa discordar, e o que é um discurso de ódio que leva à intolerância e ao extermínio de parte da população. Excelente. Essa comparação entre os dois sociólogos, ela é fundamental. Se Down enfatiza a qualidade da competição, participação e inclusão, o Schumpeter, ele foca na democracia como um método competitivo, né, entre as elites. A questão do capital e da desigualdade realmente se torna um ponto de estrangulamento. O dinheiro parece ser parceiro dominante nessa relação. Bom, vamos retornar ao tema central do nosso podcast, né? Respondendo a pergunta se a democracia e o capitalismo é um amor genuíno ou interesseiro. E, para mim, a minha conclusão é que é uma relação de interesse, sim, e até abusiva, é uma relação bem tóxica. O que vocês acham, gente? É mais uma relação complexa, né, marcada por interesses mútuos e cheia de contradições do que um amor incondicional. O capitalismo e a democracia, ela é complexa e historicamente contingente. Tem tem um ar duvidoso, uma instabilidade, e se manifesta como uma mistura tensa aí de interesses, né, instrumental e também pelo vínculo normativo. Então eu diria que está longe de ser um amor genuíno, mas a gente também tem que considerar que não é um mero interesse unidimensional, porque há aí uma certa independência, né, cheia de contradições, e que vai exigir esforços também de ambas as partes aí, né, para se tornar saudável. Então, essa ligação entre a democracia, né, a poliarquia aí de Dow e a economia de mercado, o capitalismo, ela pode ser entendida através de duas perspectivas, inclusive. O vínculo instrumental, a questão aí do interesse, né, considerando, por exemplo, que o capitalismo ele serve a democracia por razões de interesse prático e incentivo, principalmente pelo seu efeito em dispersar o poder, e também sobre a perspectiva do vínculo normativo, que aí entra a questão dos valores, que se a gente for fazer uma análise geral, apesar de a democracia moderna ela ter se desenvolvido, né, historicamente aí no seio de sociedades capitalistas, o seu vínculo mais profundo e exigente é normativo, né, focado aí na igualdade política, na autonomia. Então esse vínculo, né, entre capitalismo e democracia, ele não é estável por natureza. Ele exige a intervenção ativa aí do Estado democrático, né, para gerenciar a contradição entre igualdade política e a desigualdade econômica. Então, daí, quando fazemos essa analogia com a união matrimonial, fica no ar aí um ponto de interrogação, né? O que fazer para tornar esse casamento saudável e duradouro? Então, aí vem a questão da manutenção, né? A manutenção dessa aliança, ela precede aí do fortalecimento da democracia. E para colocar isso em prática é preciso aí começar por mitigar as contradições do capitalismo. E para finalizar, eu quero trazer aqui um comentário de um internauta que está escutando a gente, que eu achei muito interessante, até mesmo para a gente voltar à primeira pergunta do título e já fechar aqui com chave de ouro. E foi uma pergunta muito boa, que ela diz o seguinte: é possível ter igualdade política sem igualdade econômica?
Olha, pergunta muito boa que nosso amigo internauta Guilherme nos mandou. Vou tentar deixar tudo o mais claro possível aqui para a gente fechar esse programa hoje com chave de ouro. Então vamos lá. O capitalismo de mercado. Por que o capitalismo de mercado ele é tão favorável para a nossa democracia? Primeiro, são dois pontos principais, mas que eles acabam se trombando aí durante a história. Vamos lá. A gente tem a questão da dispersão de poder. O que acontece? Como a economia de mercado ela descentraliza a propriedade e as decisões econômicas, ela dispersa os recursos políticos, ou seja, ela dispersa toda essa questão política dentre a própria sociedade. E essa dispersão desse poder, ela impossibilita a monopolização dos meios de coerção, o que pode impossibilitar a abertura de meios para que um ditador ele entre em nossa política. Segundo, a gente tem a questão do desenvolvimento, né? O desenvolvimento socioeconômico, ele aumenta muito a alfabetização, a educação, e essas duas principais fontes, né, de conhecimento, favorece muito uma política competitiva, onde os indivíduos passam a entender os meios, passam a entender as informações, e eles também passam a impor a sua vontade, né, a impor o seu conhecimento, passa a poder escolher melhor os indivíduos que vão ali os representá-los. Só que a gente tem um lado injusto, que é justamente o lado da questão da injustiça desse casamento, que é a desigualdade extrema que o capital ele traz para a nossa democracia, o que enfraquece, o que não traz legitimidade para a nossa democracia, certo? Então, é, sobre a questão de como podemos tornar esse casamento justo. Tem como sim equilibrar esse casamento. Como que a gente pode fazer isso? Duas principais, dois principais pontos que eu já trouxe nesse podcast, mas que eu vou apontar novamente, que é, primeiro, regulamentação e intervenção governamental. É necessário que o governo ele intervenha no nosso capitalismo e ele regulamente toda essa questão de capitalismo de mercado. É necessário para que não haja essa desigualdade tão extrema e assim que possa distribuir melhor os capitais e toda essa parte. Segundo, o que a gente tem a se fazer é a questão das instituições eficazes. É, é necessário implementar instituições políticas competentes, elas devem ser competentes e eficazes. O próprio executivo, o nosso executivo, ele pode sim criar essas instituições que vão tratar sobre esses problemas e questões importantes, como a desigualdade, é, toda essa parte que é nociva para a nossa democracia. Então, é isso. Finalizamos. Finalizando aí com a pergunta, eu achei muito interessante, Guilherme. Espero que eu tenha conseguido esclarecer ao máximo aí a sua dúvida, tá? E com isso a gente chega a mais um fim de um programa, de um debate que eu acredito que tenha enriquecido grandemente todo mundo. E com isso, a nossa conclusão é que a relação entre o capitalismo e a democracia é mais interesseira do que genuína, né? Fica a reflexão sobre o que podemos fazer para transformar esse casamento em algo mais saudável e justo para todos. A gente precisa criar mais regras fortes, mais pluralismo e uma contenção de captura para um relacionamento que ele funcione de forma igualitária para todos. Eu agradeço aqui muito a presença de cada um que participou, de cada um que ouviu. E com isso a gente encerra o Politiqueia da UFG.